Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindo mais uma vez a este nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, 11 de agosto da 19ª semana do Tempo Comum, e a Igreja hoje nos dá como leituras para meditarmos um pouquinho a primeira leitura do profeta Ezequiel, capítulo 12, do versículo 1 ao 12. Aqui o profeta fará de si mesmo, fará de si mesmo um sinal para o povo. Vai colocar a roupa, a bagagem de exilado, alguém que sai ao exílio, vai fazer um buraco na muralha da cidade e vai passar por ela, cobrir o rosto para não ver a terra, para ser um sinal ao povo que é uma casa de rebeldes. Não escutam, abandonaram o Senhor, e por isso serão levados ao exílio se não se converterem, se não mudarem. E mesmo o profeta fazendo este sinal, o povo não perguntou por quê. E o Senhor lhe anuncia pelo profeta Ezequiel. O rei de Jerusalém, o príncipe, não, vai sair assim, como exilado, com a sua bagagem nas costas, a sua mochila, e irá para o exílio, com todo o povo da terra. E é interessante. O Senhor, a única coisa que queria é que este povo se convertesse, mudasse de atitude. Por isso, o profeta Ezequiel várias vezes repete, esta aqui é uma casa de rebeldes. E eu expliquei outro dia, por que é uma casa de rebeldes? Porque não quer escutar o Senhor, não quer acolher a sua palavra. É mais fácil escutar, se deixar guiar, se deixar influenciar por outras vozes, por outras palavras mais atraentes, mais sedutoras, que me dizem aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu quero escutar, aquilo que não sei me apraz, me parece mais razoável. Parece que esse negócio do Senhor é morrer a mim mesmo, mortificar-me, me fazer pequeno, me fazer último, obedecer. Alimentar-se daquilo que sai da boca de Deus. Parece que o homem alimenta-se da sua própria razão, da sua própria sabedoria. Ele é mais inteligente, ele sim sabe como viver. Então, hoje em dia, o homem de hoje, que é aquilo que diz a Escritura, aquilo que prega a igreja, é preconceito. Esse livro foi escrito numa época cheia de preconceitos. Hoje a sociedade é mais pluralista, né? Temos que respeitar as diversidades. O homem justifica, pela razão, a sua maneira de viver e não escuta o que o Senhor diz. Por isso é capaz de aprovar o aborto, o casamento de pessoas do mesmo sexo, e por aí vai justificando a vida, a sua maneira de viver. E quando algo lhe diz que a vida é escutar ao Senhor e viver o contrário, casamento indissolúvel, não a praga do divórcio, como afirmavam os papas, ou seja, assim por diante, o sujeito que não vive da palavra, deste alimento, é uma casa de rebeldes. Por mais que esteja na igreja, porque este povo ia ao templo, ia à sinagoga, sei lá, ainda a sinagoga será criada pós-exílio, não? No tempo do exílio. Mas este povo confia nos seus ritos, nos seus sacrifícios, não sei, na ida ao templo, mas não adianta nada. Se este povo continua rebelde, não é dócil à voz de Deus, à palavra de Deus, aquilo que Deus diz. Por isso eu espero que eu e você acolhamos ao Senhor, que nos dá sinais, nos envia pessoas, profetas, que nos exortam a viver segundo o Evangelho, segundo a palavra, e não cair na sedução da linguagem e das teorias racionais do homem moderno, do mundo de hoje. Mas vivemos de verdade apoiados na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Por mais dura,
que ela seja. O Evangelho de hoje, do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, do versículo 21, e vai até o capítulo 19, versículo 1. Como Pedro e os discípulos vivem a religião no cumprimento estrito da lei, de cumprir de regras e normas o que tem o que fazer. Por isso, aquele que vive assim não entra na nova dinâmica do Jesus, do Evangelho, o espírito, eu diria, do Evangelho. Porque quem é aquele que cumpriu toda a lei, diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, é aquele que ama. Não o amor humano, mas o amor de Deus em mim. Porque aquele que ama não vai querer o mal ao outro. Não matará, não roubará, não furtará, não adulterará, enfim. Mas não só isto. Este que vive do Espírito de Deus, se é que tem o Espírito de Deus, ele vive, é filho do amor. Vive no amor, do amor, para o amor. E o amor é aquele que tem compaixão, misericórdia com o outro, perdoa o outro. Sabe que o outro é escravo, que o outro não é capaz de sair sozinho do seu orgulho, da sua avareza, da sua inveja. Então, às vezes, a fraqueza do outro recai sobre mim e me mata, me machuca, me fere. E a minha fraqueza fere o outro, mata o outro, machuca o outro. Então, somos assim. E por mais que vivemos na igreja, porém sempre estamos pedindo ao Senhor que nos dê o seu Espírito, que nos ajude a morrer a nós mesmos, esvaziar-nos, para que nas nós esse coração da misericórdia, do amor, que é o coração de Deus. Porém, como a gente vive de normas, regras, cumprir, aqui o Evangelho começa dizendo que Pedro faz uma pergunta a Jesus. Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. Porque para Pedro, ele até está disposto a perdoar. Ele está percebendo do ensinamento de Jesus o convite ao perdão. Mas ele fica imaginando, olha, uma pessoa peca contra mim 7 vezes a mesma coisa, contra mim. Olha, 7 está de bom tamanho, hein? Na 8ª, não. Parou. Chega. Isso é abuso. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Porque senão parece que eu vou ser conivente. Vou deixar ele errado. O Senhor não fala de não corrigir o irmão. Terá trechos do Evangelho que falará da correção fraterna. Corrige o irmão por amor, para que o irmão não viva no erro. Não tanto para que o erro dele não me atinja, mas porque este erro dele, no qual ele vive, o primeiro que fere, o primeiro que mata é ele mesmo. É o próprio irmão. Eu não quero que ele não sofra as consequências de continuar escravo do seu pecado. Ainda que às vezes o seu pecado, a sua fragilidade, recaia sobre mim e me atinja. Mas aqui Pedro está querendo um limite. Algo, olha, basta não, Senhor. E Jesus vai lhe responder não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, e conta aquela parábola de um homem, um rei, não? Que tinha um servo que ele devia uma fortuna incalculável. Não tinha como pagá-la. E por isso, como não tinha como pagá-la, o Senhor queria vendê-lo, a esposa, os filhos, a tudo que para ver se conseguia receber algo da dívida desse sujeito. Esse sujeito implora, o Senhor tem compaixão e perdoa toda a dívida. Eu não lembro agora o peso em ouro, a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém coloca isso em detalhe, mas é um cálculo que, se você botar em valores de hoje, é uma soma, astronômica. Devia este sujeito, este servo, ao seu patrão, ao seu... Não? Enorme. Era algo absurdo. Muito bem, recebeu perdão. Sai, encontra um companheiro seu de servidão que lhe devia 100 moedas, quase nada. Sufoca o sujeito, querendo que o outro lhe pague. E o outro lhe faz o mesmo pedido que ele fez, não? Este homem, ao seu senhor, pois este irmão de servidão dele faz o mesmo pedido. Olha, dá-me um prazo e eu te pagarei.
O sujeito não quis ouvi-lo, botou-o na cadeia, etc., até que pagasse o último o que devia. Os amigos, os outros servos, vendo isto, vendo a atitude deste homem, falaram com o patrão chama ele e lhe diz, olha, não usei de misericórdia contigo, porque você não usou da mesma misericórdia que eu dei para você com teu irmão. E por isso colocou ele na mão dos verdugos na cadeia, até que pagasse toda a sua dívida. E termina Jesus o Evangelho hoje. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Aqui Jesus não está falando apenas de uma lei, de um cumprimento de regras, mas está dizendo de um espírito, de uma natureza. Eu sou esse servo que devia uma fortuna a Deus. Não tenho como pagar a minha dívida de desobediência, de soberba, de orgulho, de luxúria, de preguiça. Eu não tenho como pagar. Não faço a vontade de Deus tantas vezes. Enfim, o homem tem que reconhecer que a sua dívida em relação a Deus é impagável. É claro que quando alguns explicam o mistério da redenção, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, explicam que Cristo veio equilibrar essa balança. O homem devia uma coisa eterna, porque a sua dívida era contra o eterno que é Deus, então a sua dívida era eterna. Veio Jesus e entrando na cruz, paga no lugar do homem a sua dívida e equilibra a balança. Mas isso é muito pouco para descrever, né, o que é o mistério pascal. O Senhor não quer apenas com a sua morte zerar a nossa conta, quitar a dívida, mas Ele quer dar-nos este espírito, esta natureza nova, preencher a nossa fraqueza com a sua riqueza, para que agora eu tenha um princípio, uma força de Deus em mim, que age que é o Espírito do Filho de Deus, o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, morre pelo outro. Já não é mais porque uma lei me obriga ou porque eu devo. Aquilo que Paulo vai dizer, a nossa dívida, Deus já quitou, a cancelou em Cristo. Então eu já não devo mais nada, ainda que reconheça a minha fraqueza, a minha pobreza tantas vezes, a minha incapacidade de, mas me apoio no Senhor, me agarro na comunhão com Ele, para que Ele me dê a força de viver este combate, poder viver este espírito que ama, que perdoa, que carrega com a fragilidade do outro, etc. E se eu quero que Deus me perdoe, mas não estou disposto a perdoar o irmão, por isso espero que a palavra hoje nos convide, mais do que a gente viver um código de leis e de normas, mas de viver um espírito, um princípio interior, que nos ajude a viver, a pensar da maneira de Deus. Tá? Porque é isto que nós somos chamados. Aqui a parábola coloca servos. Jesus vai nos chamar amigos, lembrem-se. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, amigo sim. Eu espero que nós entremos nessa amizade profunda com Deus, para que Ele nos deixe esse espírito e vivamos fazendo sempre a sua vontade, perdoando, morrendo ao outro. Como hoje é o dia da memória de Santa Clara de Assis, a fundadora das Clarissas, farei a oração coleta da missa da memória de hoje de Santa Clara. Oremos. Ó Deus, que na vossa misericórdia atraíste Santa Clara ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão que, seguindo Cristo com o coração pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.